Oi, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, gente? Passando aqui para deixar algo da parte de Deus para edificar as nossas vidas nesse dia, amém? Palavra do Senhor vai nos dizer lá em Lucas, no capítulo 23. A gente vai estar lendo alguns versículos, que vai ser o 33, também o 39 ao 43, que diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Glória a Deus por essa palavra, amados. Que palavra maravilhosa e edificante para as nossas vidas. Olha o que o Senhor tem para mim e para a tua vida nesse dia, em nome de Jesus. Que a gente possa abrir os nossos ouvidos espirituais para escutar o que o Senhor tem a nos ensinar com essa palavra. Amados, eu estava meditando nessa palavra e eu queria compartilhar com vocês. Que a gente sempre... Não sei vocês, mas eu, todas as vezes que eu escutei essa palavra, sempre vai se referir ao momento de crucificação. E, de fato, aconteceu no momento de crucificação, que foi no momento, né, da crucificação de Cristo. Só que tudo que Cristo viveu nessa terra, gente, não vai estar, sabe, não necessariamente ligado só àquele momento. Não vai ser, vai expandir, vai ser muito além do que aquilo. E para as nossas vidas nesse dia, essa palavra, ela vai abrir um leque tão grande na sua cabeça. Se você dá ouvido que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia, vai abrir um leque tão grande na sua cabeça que você vai ficar, gente, pasmado. Olha só, hoje em dia o que a gente mais vê em discussão em relação de céu e inferno é o quê? Ah, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, se Deus sabia que o homem ia cair, por que Deus fez isso? Por que Deus fez a árvore do conhecimento? Por que Deus permitiu que Eva comesse do fruto? Por que ele permitiu que Adão também comesse? E a gente vê essas indagações humanas. Isso é pensamentos humanos. É eu e você que tem esses pensamentos. Então, o que acontece? A gente vê isso sempre acontecendo. Sabe aquelas pessoas que, principalmente, elas não querem aceitar uma mudança na vida, elas não querem aceitar que elas precisam de mudança. Aí elas basicamente elas colocam muito isso como um peso, Mônica, por que você está falando isso? O que você está insinuando? Eu estou insinuando, não, eu estou falando que é verdade, porque eu já fui uma pessoa que não queria ter uma vida com Deus, eu já fui uma pessoa que preferia o mundo. Então, como eu não tinha força para sair do mundo, eu basicamente queria culpar a Deus pelaquela situação. E hoje a gente vê muita gente nisso. A gente vê muita gente, porque que se Deus ele vê tudo, ele sabe de todas as coisas, porque ele permite o mal, sabe? Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele também não nos criou como robô. Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos criou, mas a escolha, se a gente quer bem ou se a gente quer mal, vem da gente mesmo. Ele nos permite escolher. Você pensa comigo, porque senão ele, sei lá, ele criava um bichinho. Ele ficava com um bichinho, ou ele nos criava sem poder de escolha. Não, ele nos deu esse poder de escolha. A gente escolhe se a gente quer o bem, se a gente quer o mal. E aqui nesse momento dessa crucificação, a gente vê, gente, um retrato do mundo hoje em dia. Somos divididos. Tem aquela parte que reconhece. Porque a gente vai ver ali no momento de crucificação, são 3 sendo crucificados, a gente vai ver que Jesus, de todos ali, Jesus não tinha errado. E além dele não ter errado, não ter cometido nenhum crime, Jesus não tinha pecado nenhum. Ele foi o único ser humano que passou nessa terra que não tinha pecado nenhum. E mesmo assim, ele foi crucificado juntamente com dois pecadores. E esses 2 pecadores representam eu e você, representam a gente. E aí, o que a gente vai querer? A gente vai querer aceitar que somos pecadores e vivemos o que vivemos por conta que somos pecadores, porque merecemos viver as consequências dos nossos pecados, ou a gente vai ficar querendo colocar a culpa em Cristo? Ou achar que Cristo tem a obrigação de se salvar e nos salvar o tempo todo? Vocês entendem? Vocês entendem a profundidade que é essa palavra? Que em nome de Jesus que a gente coloca uma coisa na cabeça. Gente, o que Deus já nos deu o maior presente desse mundo, que foi o quê? Permitir que Cristo viesse a morrer por mim e por você. E é muita ingratidão
da gente, sabe? Da humanidade, achar que, além disso, o Senhor tem a obrigação de, sei lá, de passar a mão na nossa cabeça e sempre estar perdoando os nossos pecados. Porque, na verdade, quem tem que mudar e buscar e reconhecer é nós. Somos nós que temos que reconhecer nossas fraquezas, nossas misérias e realmente buscar mudança e reconhecer o Senhor como nosso Salvador. Esse homem que estava na cruz, né? Um deles, ali a gente vê que ele reconhecia, ele sabia que ele estava naquela situação porque ele merecia, porque ele tinha cometido. O pecado estava sobre ele, o crime era dele, então estava tudo certo, ele estava pagando por uma coisa que ele tinha feito. Mas ele também soube reconhecer que Jesus não tinha que estar ali, porque Jesus não tinha feito nada. Vocês entendem? Em nome de Jesus, que a gente pegue essa palavra para nossas vidas, para que a gente não tenha mais dúvida. Em nome de Jesus, que a gente não venha ter mais dúvida. O Senhor, Ele já fez tudo, e continua fazendo tudo o que Ele podia fazer por nós. E muito além do que a gente merecia. E que a gente venha reconhecer e ser grato por tudo o que Ele fez por nós. E não ficar caçando, colocar a nossa culpa nele. Tá bom? Paz do Senhor, fiquem todos com Deus.